Oi, hello! Vamos falar hoje sobre negociação, que é um dos temas que eu mais gosto de conversar, porque eu acho que durante toda a minha jornada dentro de startups foi a minha skill que eu mais desenvolvi, e eu trouxe aqui hoje três grandes pilares que a gente vai conversar, que são para mim os mais interessantes, que são um método específico, uma técnica, aliás, três técnicas e algumas outras informações sobre comportamento que vão fazer com que a sua negociação seja muito boa. Bora lá. Primeira coisa, método. O método que eu costumo sempre ensinar para as pessoas e o que eu mais utilizo é o Spin Selling. O Spin Selling é um modelo de vendas que foi desenvolvido para vendas complexas, vendas de grande porte, para grandes empresas, mas ele tem um modelo com uma eficácia tão grande que você pode adaptar para qualquer situação e para qualquer tamanho de negócio. Então, o Spin, ele é literalmente uma sigla onde você tem algumas informações do que você deve fazer para conseguir entender a situação do cliente. Então, na verdade, é a primeira parte da negociação, que envolve a metodologia de começar a conversar sobre aquilo que você vai negociar. O S, ele tem a ver com situação. No geral, a gente começa fazendo um bate-papo com a pessoa com quem você está negociando e a ideia é entender a situação. Como isso está acontecendo, como funciona, quais são os seus cenários. Se você estiver falando com um cliente, você vai perguntar para ele da história da empresa e vai entender qual é a situação, o que ele faz, como é o time dele. Quanto mais você conseguir entender o contexto dessa empresa, desse cliente, não só da empresa, mas como da pessoa, isso é muito importante, porque o cliente ele tem a ver com duas grandes estruturas, que é a empresa e a pessoa com quem você está negociando, que a gente chama de tomador de decisão. Você consegue depois ter muito insumo para definir como é que vai ser a sua negociação, seus próximos passos. Então, a situação do cliente. Ponto 2 do SPIN, que é o P, são os problemas. O problema é onde você vai aprofundar naquilo que o cliente está precisando resolver. O que aquilo impacta, como que aquele problema aconteceu, qual que é a frequência, como aquilo prejudica a situação do cliente, como que ele acredita que aquilo pode ser visto, tudo que tem a ver com um problema, quais são os envolvimentos e as áreas, enfim. E a ideia é que você deixe o cliente falar bastante sobre o problema, porque ele mesmo vai inflamando quanto aquilo é difícil, quanto aquilo é custoso, enfim, tem vários malefícios para o negócio. E depois você vai falar sobre as implicações, que é um pouco até do que eu falei do problema, mas que são coisas conectadas. Eu volto nisso já já, segura essa informação de conexão. A implicação é você falar sobre como isso prejudica de fato os planos dessa pessoa, lembra que eu falei das duas estruturas, e também da empresa. Essa implicação, às vezes, ela vai ser falada pelo seu interlocutor do outro lado da negociação, mas às vezes é você que vai provocar essas implicações. Então, nossa, e isso acaba fazendo aquilo e tal, e você, às vezes, se você tiver numa boa posição de negociação, você conhece antecipadamente o máximo do seu cliente possível e você conhece muito bem o que você está oferecendo, o que você está vendendo, o que você está negociando. Então, quando o cliente fala de problemas, você deveria também já saber de várias implicações que aquele problema pode causar, dado o contexto, o cenário, o mercado que você está. E aí você pode auxiliar nessa hora de falar sobre as implicações. A ideia é poder dar uma inflamada sobre como aquilo é importante. Não é inventar nem falar nada que não exista, mas é trazer urgência sobre o problema. Poxa, esse problema é realmente grave e eu tô aqui conversando com você e tô entendendo que tem várias coisas que acontecem que estão aumentando mesmo e estão cascateando em vários outros fatores e etc. Então, a implicação serve para isso. E, por fim, o N são as necessidades. Então, para resolver esse ponto, a gente vai falar sobre as necessidades que o cliente tem para resolver esse problema e é aí que você encaixa a sua solução. Isso envolve mesmo o método do processo do Spin Selling, que fala sobre solução de venda de solução, de vendas complexas, mas a ideia de usar o modelo, o método do Spin para negociações de todos os tipos é fazer com que todas essas coisas que eu falei, entender a situação do cliente, entender o problema dele, entender as necessidades, entender as implicações, né, invertir, enfim. A ideia é que tudo isso possa acontecer numa conversa, num diálogo. E eu acho que é aí que está o poder da negociação, a forma como você se comunica com a pessoa para poder entender como isso acontece. No ponto da necessidade, que ao final é a hora que você fala um pouco mais de como você resolve o problema que essa pessoa falou, como você se porta ali como solucionador de fato.
Bom, dado isso, se você tem esse primeiro mapeamento bem feito através do Spin Selling, tem 3 técnicas de negociação que eu faço sempre e que funcionam também para diferentes contextos e diferentes situações, que são técnicas, primeiro, da ancoragem. A ancoragem, ela funciona de forma com que você coloque o que é mais importante dentro de um patamar sobre o seu ponto de vista. O que eu quero dizer? Vamos supor que você está negociando um escopo de um projeto. E esse escopo, ele precisa que sejam feitas, por exemplo, 30 coisas. E para fazer entrega de 30 coisas, você precisa de 90 dias. Quando você ancora esse prazo em 90 dias, você diz para o cliente que é esse o prazo mínimo que as coisas vão acontecer. A mesma coisa com preço. Você tem um produto que custa R$1.000, por exemplo, e se você fala sobre esse preço já no começo, num momento onde você possa conversar sobre valor, você ancora e você coloca o valor daquilo que está sendo negociado na mesa. Por que isso é importante? Porque quando você não faz isso, a pessoa que está negociando, ela tira as próprias conclusões sobre esses aspectos. Seja tempo, seja volume de entrega, seja preço, seja prazo de pagamento. Então, a intenção é sempre quem está oferecendo o serviço, quem está fazendo a oferta de negociação, que faça a ancoragem daquilo que é mais importante, que é estabelecer e falar sobre aquilo de forma que você coloque no contexto para a pessoa entender. Bom, então beleza, estamos negociando a partir daqui. Isso depois, enfim, a gente consegue aprofundar um pouco mais. Mas primeiro ponto, então, ancorar as principais características da sua negociação. Segundo ponto, concessão recíproca. E isso aqui é muito comum de não acontecer, principalmente dentro dos setores de venda, porque vendedor tem, às vezes, uma síndrome do cachorro molhado. Já ouviu falar disso? Que é aquele cachorro que fica molhado e fala, ai, por favor, me ajuda, eu tô aqui, não sei. Cara, assim, a gente precisa fechar negócio, a gente precisa entender que às vezes a gente tá ali, né, poxa, batalhando e tal, e você quer muito aquele cliente, mas você não pode fazer concessões ilimitadas para um cliente. Você tem que fazer concessão recíproca. Isso quer dizer o quê? Se o cliente ele precisa de alguma coisa para melhorar a negociação pro lado dele, ele vai te pedir, certo? Por exemplo, aliás, todo cliente já entra numa negociação já querendo o quê? Desconto, querendo mudar coisas, querendo pedir coisas, querendo incluir coisas, querendo mudar tudo que você oferece na primeira proposta. No geral é assim. Mas você vai fazer com que essa concessão ela aconteça diante de coisas que você também vai receber. Por exemplo, você pode me dar um desconto? Posso te dar um desconto sim. Podemos ajustar a forma de pagamento para um pagamento à vista? Ou, você consegue me entregar isso mais cedo? Consigo entregar mais cedo sim, mas eu preciso fazer um acréscimo no valor para a gente poder priorizar a sua demanda, alguma coisa assim. Então, a ideia de colocar uma concessão recíproca, onde a pessoa te pede uma coisa, mas você também pede uma coisa, faz com que a negociação ela seja muito mais justa. E também faz com que a pessoa não sinta que ela tá fazendo, por exemplo, uma negociação ruim. Você sabia que quando você oferece muitos descontos, muita coisa e dá muita coisa pro cliente, isso não é bom? Isso é um adendo, tá? Isso não é bom. Porque a pessoa sente que ela foi enganada. Porque ela fala assim, nossa, mas eu pedi isso, eles me deram, eu pedi isso, eles me deram. Então a oferta que eles me deram inicialmente era uma oferta super recheada, era super fantasiosa, não tinha necessariamente aquilo que vale. Porque eu fui pedindo desconto, eles me deram, fui pedindo prazo, eles me deram. Então sempre é interessante fazer concessões recíprocas. O cliente pede algo, você também pede algo para ele. Terceiro ponto, opções de fechamento. A opção de fechamento garante que você coloque o cliente dentro das opções que você quer que ele defina. Se você só fala para o cliente, poxa, eu tenho essa proposta aqui. Às vezes a sua proposta tem vários pontos negociáveis. Você está falando sobre escopo, você está falando sobre equipe, você está falando sobre qualidade de entrega, você está falando sobre suporte, você está falando sobre preço, forma de pagamento, prazo, um monte de coisas. Tudo isso pode, em muitos casos, vai ser questionado. O ponto é, quando você oferece a sua solução, na hora de você mostrar o seu orçamento, por exemplo, o ideal é que você esteja já com planos de escolha para o cliente fazer. Isso faz com que você direcione
o que ele vai escolher. Então ele não tem que inventar na cabeça dele o que vai ser bom, porque você já deu as opções. Por exemplo, no plano de pagamento 1, o pagamento custa 10, mas você paga à vista. No plano de pagamento 2, você paga 12 e você paga em 2 vezes. No pagamento 3, você paga 14 e você paga 4 vezes, entendeu? Então você consegue fazer com que cada uma das opções elas sejam vantajosas para os dois lados. Na primeira, é mais barato, mas você recebe o seu valor logo de cara. Na intermediária, um pouco mais caro e um prazo médio. E na última, um prazo maior, mas também um valor maior. Isso é muito interessante porque, de novo, traz a negociação para um caminho justo. A ideia é que seja sempre uma negociação win-win, que a gente fala ganha-ganha, certo? Perfeito. Por fim, vamos falar do terceiro pilar, que é postura e linguagem corporal. Tudo que você fala, tudo que você faz também transmite confiança, insegurança, transmite seriedade, transmite profissionalismo ou falta de tudo isso. Então é muito importante que todos os seus gestos e a sua comunicação corporal, ela esteja condizente com aquilo que você está falando. Quantas vezes eu fui em reunião de pessoas muito competentes, mas que não sabiam se portar e a reunião assim... acaba que a pessoa não tem tanta visibilidade, ela não consegue se impor, ela não consegue colocar os pontos, as pessoas acabam não respeitando tanto. E dentro de por exemplo, uma sala de negociação, às vezes você tá com um monte de tubarão, você tá com pessoas que estão ali querendo engolir um ao outro, então um vai falar mais que o outro e aquele que tem uma linguagem corporal mais imponente acaba tendo mais respeito. E o que é ter imponência aqui nesse caso? Às vezes é fazer a compatibilidade daquilo que você faz com o que você fala. Por exemplo, se você está numa negociação, a primeira coisa que você vai prestar atenção é na sua postura. Não ficar encostado, não ficar cabisbaixo, não ficar muito murcho, tudo isso mostra insegurança, mostra desconforto. Então a ideia é que a sua postura, ela seja uma postura ereta, mas relaxada ao mesmo tempo, onde você não fique nem muito rígido, nem muito, sabe, ou relaxado demais, ou muito encolhido demais. Então, se poste como uma pessoa que está aberta a conversar, que isso vai trazer uma imagem interessante. Segundo ponto, contato visual. E aí é uma coisa mais de bom senso. Acho que nem um contato muito incisivo e nem um desvio de olhar constante. Você tem que estar ali entre o meio termo. É interessante também se você estiver numa mesa de reunião, numa sala de reunião ou fazendo uma apresentação para poucas pessoas, que você olhe em determinado momento para cada uma das pessoas da sala. Isso garante com que você faça algum contato com cada uma delas e mostra que você está interessado em todas as pessoas, passa bastante também credibilidade para todo mundo que está ali ouvindo o que você está falando, tá? Por fim, a técnica do espelhamento, ela é muito interessante na hora de fazer negociação. Você está sentado numa mesa conversando com uma pessoa e a técnica de espelhamento, ela traz uma familiaridade, às vezes subjetiva, para a pessoa com quem você está negociando. Por exemplo, se a pessoa está na mesa e ela coloca as mãos e se apoia sobre os cotovelos, você pode, num movimento sutil, fazer a mesma coisa. Se a pessoa encosta na cadeira, você também pode fazer esse mesmo movimento. O espelhamento, ele funciona para criar uma conexão, uma proximidade de gestos. Não pode ser forçado, não pode ser algo muito, muito gritante, mas ele funciona com coisas mais sutis. Se você colocar em prática alguma dessas coisas que eu te contei aqui, me conta, eu vou adorar saber como foi o resultado. E se você tiver alguma outra dúvida sobre negociação, pode me mandar por aqui também. E os meus contatos também vão ficar aqui. Todos os outros links úteis também estão aqui na descrição para você. Tchau, tchau!